Meus irmãos, vamos dar continuidade no estudo da carta de Tiago, epístola de Tiago. Estamos aí, vamos ver se a gente consegue finalizar o capítulo 4 hoje. Hoje falaremos do capítulo 4, versos 11 a 17. Antes, vamos só revisar rapidamente alguns pontos que temos falado na última mensagem. No último estudo, nós vimos sobre versos 7 a 10, né? Vimos o anterior do 11 ao 6, fala das guerras que vêm do coração, das cobiças que nós pedimos mal, que nós nem pedimos, e quando pedimos, pedimos mal para gastar nos nossos prazeres mundanos, pecaminosos. Falou da amizade do mundo, que isso é fonte de muita confusão no nosso coração, isso é infidelidade para com Deus. Falando no verso 6, diz que Deus dá maior graça aos humildes, porque Ele resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Esse é um ponto-chave de toda a Bíblia. A Bíblia sempre mostra Deus resistindo aos soberbos. E o nosso coração, por natureza, é soberbo, é orgulhoso. Até o ponto de a gente falar que nós nos orgulhamos da nossa humildade, né? A soberba é tão camuflada que a gente se orgulha de algo que não devia. Então, nosso coração, e Deus resiste a isso. Deus, a soberba, o orgulho é um retrato do coração maligno, de nós tentarmos glória para nós, de nós tentarmos sobressair em relação aos demais irmãos, mas Deus dá graça àqueles que se humilham diante dEle, pela graça dEle. Nós vimos no verso 7 que nós devemos sujeitar a Deus e resistir ao diabo. Primeiro, a nossa vida começa com uma sujeição a Deus, um temor a Deus, uma reverência a Deus. Nós vimos que o mundo evangélico hoje, deturpado, fica mais preocupado em luta contra o diabo do que em temor a Deus e reverência a Deus. E a Bíblia aponta primeiro esse caminho do temor a Deus. E Deus mostra as armas com que nós vamos resistir, que é a palavra dEle. Depois fala no verso 8 de nós nos achegarmos a Deus. A vida cristã não é só sujeitar a Deus em termos de um temor frio, mas de nos aproximarmos dEle num relacionamento reverente, de pai para filho, sempre com reverência, mas sempre com essa ousadia, porque Cristo abriu esse caminho para nós em oração, em intimidade. O relacionamento do cristão não é um relacionamento com Deus legalista, frio. É ao contrário, ele é cheio de temor, cheio de reverência, mas de proximidade, de amor com Deus, de um relacionamento mesmo de pai para filho. Depois nós vimos que nós devemos buscar a santificação, falar da purificação, devemos nos afligir pelos nossos pecados, parar de se divertir com o pecado. Diz aqui, converta o vosso riso em tristeza, em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Ou seja, buscarmos uma alegria em Deus e não no pecado. A vida cristã não é uma vida triste. A vida no pecado é uma vida triste, mas a vida cristã é uma vida alegre, cheia de felicidade, cheia de prazer em Deus. Mas quando nós estamos nos alegrando naquilo que ofende a Deus, então o Tiago está falando, para de achar que está tudo bem, para de se divertir com o que vocês deviam estar chorando diante de Deus. E no verso 10 ele diz, humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Novamente, essa questão de nós estarmos realmente humilhados diante do Senhor, com o coração quebrantado, contrito, sem soberba, sem orgulho, sem achar que nós prevalecemos sobre alguém, sem achar que nós somos um pouco melhor, sem acharmos que temos algum mérito em nós. E agora, no verso 11, ele começa dizendo, vamos ler o texto primeiro, versos 11 e 12. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julga o próximo? Primeiro é só essa leitura. Meus irmãos, o tema dessa meditação que eu coloquei é o que é a vossa vida. Porque ele vai tratar na segunda parte que nós vamos falar aqui, Tiago vai falar quem vocês pensam que são para estar vivendo como se a vida dependesse de vocês. Então é um tema central, não só de Tiago, como da palavra. Mas nesses dois primeiros versículos, nós vemos sobre a maledicência. Então a primeira parte da pregação é a maledicência, a segunda parte é a arrogância. Maledicência e arrogância, dois pecados que a Bíblia nos condena.
Nessa primeira parte ele diz, irmãos, primeira coisa, não passe desapercebido, ele está tratando com cristãos, com irmãos. Lá fora, entre os incrédulos, essa exortação não tem finalidade. Pare de falar mal uns dos outros. Ele vai falar mal mesmo. Ofendeu a ele, ele ofende também. Prejudicou, ele vai falar mal. Fez alguma coisa, ele vai falar mal. Essa é um coração do ímpio, de alguém que não foi alcançado pela graça, de alguém que está cheio de si mesmo. Então, Tiago focaliza assim, irmãos, vocês foram alcançados pela graça, vocês são irmãos em Cristo, vocês têm o mesmo Pai, vocês confessam o mesmo Deus, vocês dependem da mesma graça, vocês foram feitos filhos de Deus, vocês foram feitos irmãos, porque têm o mesmo Pai. Então, esse é o contexto. É muito mais sério do que você sair falando para ímpio, para de falar mal dos outros. Fala, não, ele falou mal de mim, eu falo mal dele. É o chumbo trocado, não dói. Mas entre os cristãos não pode ser assim. Então, Tiago já tinha falado nessa mesma carta, por exemplo, no capítulo 1, verso 26, ele deu a primeira advertência sobre o mau uso da língua. Ele diz, se alguém considera ser religioso e não refreia sua língua, engana o seu coração e sua religião é vã. Tiago já tinha falando que o problema daqueles leitores, um dos problemas, era a língua. Mas não é só deles, é o nosso também, é de todo cristão. Porque a boca fala do que o coração está cheio. Não adianta eu criar técnica para melhorar a palavra. Se o meu coração está condenando, julgando Jesus, vai lá no coração, na motivação. Então, Tiago já tinha falado, vocês que se gabam da religião de vocês, da espiritualidade, mas se vocês não refreiam a sua língua, a religião de vocês é uma farsa, é uma mentira, é vã, é vazia, não vale para nada. É isso que o Tiago está falando. Amassa e joga no lixo. Aí depois, no capítulo 3... nós conhecemos, já falamos, e os irmãos conhecem, Tiago investe um tempo no capítulo 3 falando sobre o problema da língua, o mau uso da língua. Com a mesma língua você bendiz a Deus e ofende os outros. Com a mesma língua uma hora você louva a Deus, outra hora você incendeia o corpo de Cristo com crítica, com maledicência, ao ponto de, no capítulo 3, verso 9, ele dizer, com a língua bendizemos ao Senhor e Pai, e com a mesma língua nós amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Veja o conflito que Tiago mostra. Pessoas que uma hora estão louvando a Deus, outra hora estão amaldiçoando as pessoas feitas à imagem de Deus. Uma hora estão cantando louvores, estão falando de versículos, estão falando de coisas boas entre os outros, dali 5 minutos estão falando mal, estão criticando, estão mentindo, estão ofendendo. E agora Tiago começa falando, irmãos, vocês que já ouviram sobre isso, parem de falar mal dos outros. Parece nós, pais, quando nós falamos com os nossos filhos, para de brigar com o seu irmão. Para de fazer isso com o seu irmão. E nós entendemos que as crianças têm esse hábito, mas Tiago está tratando assim, parece que vocês estão tão ainda neófitos, tão novos, tão imaturos, que eu tenho que ficar falando toda hora, para de falar mal do seu irmão, para de falar mal do seu irmão. Porque era uma coisa corriqueira, uma coisa comum, que talvez eles não estivessem percebendo. Talvez eles estivessem ainda lutando, mas o importante é eu prestar um culto a Deus. O que eu falo com a minha língua não tem problema. Nós gostamos de criar departamentos na nossa vida, né? Não tem problema, lá na igreja eu louvo a Deus, eu canto, mas também ninguém me segura, né? A hora que me ofender, eu falo mesmo. Então isso reflete a fonte, um coração ainda cheio de si, cheio de justiça própria, cheio de orgulho. E o que Tiago está mostrando para nós, o que toda a Bíblia mostra, é que Deus é Senhor de todo o nosso ser. Não adianta você falar, não, eu louvo a Deus, coisa mais linda na internet, no Instagram, no culto, mas e quando você lida com as pessoas? E quando você fala com as pessoas? Como que é? E aqui Tiago está falando da difamação, que é falar qualquer coisa que machuca ou ofende alguém, insulta alguém, traz uma reputação má para a pessoa, pode ser mentira, porque além da difamação daí já é mentira também, pode ser que até seja um fato que ocorreu, só que não cumpre a você ficar espalhando isso, difamando, ficar espalhando coisas. A Bíblia nos chama a orar uns pelos outros, a nós levarmos as cargas uns dos outros, a nós amarmos uns aos outros. Então, Tiago está falando, para de ficar com essa guerra de palavras. Talvez você nunca vai sair no tapa com o irmão, graças a Deus, mas e a sua língua?
Talvez você vive em guerra, ofendendo, machucando as pessoas, não com as suas mãos, mas com a sua língua, com as suas palavras. Eu também. É isso que o Tiago está nos ensinando. Então ele diz, irmãos, não faleis mal uns dos outros. Não é que o Tiago está falando assim, é feio falar mal. Ele vai falar que não é simplesmente feio. Ele vai falar que é um problema mais grave. Os nossos lábios, meus irmãos, precisam estar sendo guiados pela lei da bondade, da verdade e da justiça. Os nossos lábios precisam estar refletindo um coração que foi ganho pelo amor de Deus, pela bondade de Deus, que preza pela verdade e pela justiça. Não é assim, é verdade, então vou sair falando. Não. É justo o que eu estou fazendo? É bondoso o que eu estou fazendo? Porque às vezes você fala assim, mas é verdade. Tá, mas é bondoso, é uma atitude bondosa. Você está querendo edificar o irmão? Você está querendo realmente ajudar ele? Então vá conversar diretamente com ele. Pare de difamá-lo. Pare de falar pelas costas. Pare de falar para os outros. Lei da bondade, verdade e da justiça. Não é da sua justiça própria, é da justiça de Deus, o que é reto diante de Deus. Então, Tiago apresenta algumas razões bíblicas para nós não falarmos mal. A primeira é esse que eu já tenho falado. Nós somos irmãos em Cristo. É normal, meus irmãos, que os incrédulos falem mal dos cristãos. A Bíblia fala isso. Os ímpios vão falar mal de nós e a Bíblia adverte, viva de tal forma que quando eles falarem mal de vocês, 1 Pedro vai falar, eles não tenham provas. Eles estejam apenas falando mal, mas eles não encontrem provas. Mas é normal os incrédulos falarem mal dos cristãos, ou entre eles, porque ainda não foram alcançados pela graça, ainda não tem essa dimensão do amor de Deus no coração deles. Mas um cristão ficar falando mal do outro cristão, maledicência, sangrando o próprio corpo. Isso que nós temos que entender, quando nós ofendemos o irmão, nós sangramos o próprio corpo, meus irmãos, que nós fazemos parte do corpo de Cristo. Não tem jeito de você falar mal de um irmão sem você estar sangrando o corpo, ferindo a Cristo e se ferindo com isso. Nós não podemos ter prazer naquilo que Deus condena. Nós não podemos ter prazer em falar mal de ninguém, nem de ímpio e nem de cristão. Então, nós seríamos, irmãos, serviríamos de espetáculo para os ímpios darem risada do corpo de Cristo, é isso. Você imagina, você é um cristão, eu sou um cristão, nós nos professamos Cristo, falamos do amor de Deus para as pessoas, para os nossos amigos aí fora, de repente, acontece de você estar falando mal numa roda, ou num grupo de WhatsApp, seja lá de que forma for. As pessoas falam, não é esse daí que falou que era crente, que tem um amor de Deus? O cara fica incendiando, falando mal, difamando todo mundo. Isso é um péssimo testemunho do amor de Cristo no nosso coração. A pessoa fala, é isso que é ser cristão? Isso aí eu vejo lá fora. Isso aí eu tenho amigos que fazem isso. Para falar mal, não precisa ir na igreja, não precisa de Cristo, não precisa testemunhar. Então nós somos um empecilho para as pessoas quando nós usamos mal a nossa língua. Um irmão difamando o outro é um péssimo testemunho de Cristo, porque o que importa, meus irmãos, é o que as pessoas, não é que elas pensam de nós, é o que elas pensam de Cristo a respeito de nós. E quando eu e você nos declaramos cristãos e professamos o Evangelho, as pessoas estão vendo, bom, ele disse que ele é cristão, ele disse que ele crê em Jesus. Vamos ver o comportamento dele, não é de perfeição, mas vamos ver. Então, o que importa não é o que estão pensando de mim, é o que estão pensando do Cristo que eu professo. Eu estou ofendendo a Cristo, quando eu peco contra Ele e contra as pessoas. É isso que o Tiago está tentando nos mostrar. Eu vou citar alguns textos aqui, se você quiser anotar, só para nós ganharmos tempo. Salmo 140, verso 11, diz assim, que o caluniador não se estabeleça na terra, que o homem violento seja perseguido pelo mal até ser exterminado. Salmo 140, 11, caluniador, aquele que fala mal, difama, nesses pecados da língua. 1 Coríntios 5, 11, mas agora vos escrevo que não vos associeis com aquele que, se dizendo-se irmão, for imoral ou ganancioso, idólatra ou caluniador, bêbado ou ladrão. Com esse homem nem deveis sequer comer. 1 Timóteo 3,11, Paulo falando das mulheres. As mulheres, do mesmo modo, devem ser respeitáveis, não caluniadoras, moderadas e fiéis em tudo.
1 Pedro 2:1. Portanto, deixando toda maldade, todo engano, fingimento, inveja e toda difamação. A ordem de Tiago, então, meus irmãos, é porque se vocês são irmãos, vocês não podem refletir um caráter de Satanás, que é a difamação, quer ver a igreja sangrar, quer ver a ofensa do irmão. Esse prazer não pode estar no nosso coração. Se caso nós pecarmos, graças a Deus a Bíblia diz, 1 João 2, escreva essas coisas para que vocês não pequem. Se vocês pecarem, confessem a Deus, retratem sobre isso. Não fiquem nessa prática. Não achem que isso não tem problema. Luta contra isso. A Bíblia traz muitas mutualidades cristãs. Sempre o oposto de falar mal. Eu anotei somente algumas, tem muito mais. Orar uns pelos outros. Mutualidade é o que nós devemos fazer juntos, uns pelos outros. Orar uns pelos outros, carregar os fardos uns dos outros, amar uns aos outros, perdoar uns aos outros, sermos misericordiosos uns com os outros, bondosos, longânimos uns com os outros. Tudo isso é o oposto de falar mal uns dos outros. É isso que a Bíblia nos ordena fazer. Sejam misericordiosos, perdoem-se, sejam bondosos, pacíficos, misericordiosos no falar, sem gritaria, sem ofensa, sem críticas. Mas nós preferimos, por causa do pecado, muitas vezes ainda quando nós não nos humilhamos diante de Deus, como o Tiago fala, o nosso coração fica soberbo. Então, quando eu vejo um pecado na vida de alguém, quando eu vejo alguma coisa que eu discordo, ao invés de eu usar a língua para orar, eu uso a língua para criticar, para ofender, para difamar. Irmãos, não falei mais uns dos outros, ou seja, porque vocês são irmãos. Tudo isso. Aquele que fala mal do irmão, ou julga a seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Veja só, quando nós estamos falando mal do irmão, além de nós estarmos pecando, porque somos feitos irmãos, não foi para isso que Deus nos salvou, não é esse o projeto de Deus para a família dele. Sabemos que não, assim como uma família natural, que pai e mãe têm prazer de ver um filho falando mal do outro. Fala para mim. Eu acho lindo quando meus filhos ficam falando mal um do outro. Esse cara está louco, essa mulher está louca. Eu acho tão bonito quando eles se ofendem, quando eles mentem com o outro, quando eles se provocam. Nós que somos pais ruins em comparação a Deus, não gostamos. Imagine Deus olhando para os filhos dele e vendo a gente se divertir ou tendo prazer de falar mal um do outro. Pensa a dimensão que isso é muito maior. E Tiago diz, quem fala mal de um irmão e julga, no sentido de você condená-lo, fala mal da lei e julga, ou seja, o problema é um pouquinho maior. Você está criticando a lei de Deus. Você está se colocando no lugar de um legislador. Pensa você numa audiência, diante de um juiz que está lá, revestido da autoridade legal e jurídica dele, e você fala, dá licença da sua poltrona, deixa eu tirar a sua toga, que eu vou decidir esse caso aí. Deixa eu sentenciar. Fala, mas quem é você? Ele não é, eu falei isso? O Tiago está falando, quem é você? Você acha que você é o legislador? Você acha que você é o juiz? Você acha que é você que tem autoridade sobre as pessoas? Você acha que você é o padrão da justiça, o padrão da verdade, da sabedoria, para estar criticando as pessoas? Falar mal do irmão aqui para Tiago é o mesmo que julgá-lo. As palavras, meus irmãos, refletem um julgamento contra o irmão que nós já fizemos no coração. Por isso que a Bíblia fala que a boca fala que o coração está cheio. Quando você fala, o julgamento já aconteceu aqui dentro. Por isso que você fala. Então você pecou aqui, mesmo diante de Deus, você já pecou, Deus já sabe, você está apenas verbalizando o seu pecado aqui de dentro. Você fala assim, é isso que eu penso, é assim que eu creio, é assim que eu sou. Você está colocando assim para todo mundo ver como é o seu coração, como é o meu. Tiago aqui parece que está refletindo as palavras de Jesus sobre o 6º mandamento, não matarás, quando igualou falar mal ao irar-se a matar alguém, em Mateus 5:22. Então, julgar o irmão, nesse sentido condenatório, é consistentemente condenado nas Escrituras. Agora, essa proibição, meus irmãos, Nicodemos esclarece, não deve ser confundida com o dever que temos de avaliar os erros e pecados do irmão com o desejo de corrigi-los. Por exemplo, se você está vendo um irmão em pecado, difamar é o quê?
chegar numa roda, ou num grupo de WhatsApp, seja que forma for, pecado é o mesmo, e você comentar, você viu? Você viu o fulano? Você viu? Não. E ainda vem com a carcaça de que vamos orar por ele, né? E depois solta o veneno. Isso é difamar, isso é você espalhar alguma coisa, seja até verdadeira, mas que não deve ser espalhada, ou muito pior, se for uma mentira. Agora, se você como cristão, se você viu um irmão que está em pecado, que está precisando de ajuda, ore, vá até ele, fala, irmão, eu queria poder te ajudar nessa forma. Como que eu posso te ajudar? Exortar pela palavra, sempre com humildade, como Paulo fala em Gálatas 6:1, que nós devemos corrigir uns aos outros com espírito de brandura e não de bravura. Nós confundimos, a gente chega brabo, como se eu não tivesse a capacidade de fazer o que ele está fazendo. Mas Paulo fala com brandura, com amor, sabendo que eu faria o pior do que ele e posso fazer a qualquer momento se não for a graça de Deus. Então, não é que agora não tem nada a ver com o meu irmão, então não vou nem ajudá-lo. Não, isso é o espírito de Caim. O que eu não posso é difamar, é ofender, é causar, é incendiar o corpo de Cristo, é sangrar o corpo de Cristo com palavras ferinas, mas está sempre pronto a ajudar, a corrigir, a exortar em amor. Sabe por quê? O próprio Tiago, meus irmãos, recomenda isso um pouquinho mais adiante no capítulo 5, 19, versos 19 e 20, ele diz assim, meus irmãos, se algum dentre vós se desviar da verdade e alguém o converter, saber que aquele que converte um pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá mutirão de pecados. Ou seja, nós devemos ter a intenção de ajudá-lo, de mostrar com a palavra, de exortar em amor, mas sempre assim, com a intenção pura de nós e a pessoa ajudarmos a vermos o pecado dele. Ele ver o pecado dele, não os outros ver o pecado dele. E nós preferimos que todo mundo veja o pecado dele. Esse que é o problema. Então, essa questão da lei aqui é uma referência à lei de Deus. Calvino diz assim, Tiago condena a censura arrogante, meus irmãos, pela qual os homens se colocam como juízes de seus irmãos, não para corrigi-los, mas para exaltarem-se a si mesmos. Sempre quando nós chegamos da forma errada, nós queremos rebaixar o irmão, ofendê-lo, criticá-lo, menosprezá-lo, para que nós fiquemos em evidência. Sabe? Então eu quero falar assim, nossa, só o que esse irmão fez? É um absurdo. Ou seja, eu não faria. Olha só, eu não tenho esse problema. Eu já passei dessa fase. Nós estamos querendo exaltação para condenar. Ao falar mal de um irmão e ao julgá-lo, nós tomamos a lei em nossas mãos e assumimos o papel de legisladores, meus irmãos. Você tem ideia que é isso? De você querer roubar o lugar de Deus. Para condenar as pessoas, para criar a lei, para condenar, para falar assim, o poder está no meu julgamento. Ao fazer isso, nós julgamos a lei achando até falta nela. Falamos assim, eu sou mais justo que a lei. Deixa eu assumir o papel, deixa eu interpretar. Novamente, João Calvino nos alerta, ele diz assim, ao assumirmos o papel de juízes, estamos subtraindo a autoridade da lei sobre os irmãos. Julgar a lei, porque nós desprezamos o que a lei manda, ela manda amar o próximo. E eu não quero amar o próximo, eu quero julgar o próximo. Eu quero falar mal do próximo. Se coloca no lugar de quem decide o que é digno de receber graça. Esse irmão aqui não merece graça, esse aqui merece maledicência, esse aqui merece julgamento. Então, meus irmãos, Lutero chega a dizer que nós estamos, quando nós agimos assim, nós estamos criando uma salvação pelas obras. Eu julgo, esse irmão não merece. Olha o que ele está fazendo. Esse merece. Eu tomo a postura de um juiz. Nós devemos amar uns aos outros, meus irmãos. E amar é também corrigir em amor. Você e eu, nós amamos os nossos filhos. E nós corrigimos eles em amor. Nós mostramos o erro deles. Mas você não deve sair falando para todo mundo do problema dos seus filhos. Você pensa você chegar numa roda e ficar falando, meu filho é assim, meu filho faz isso, você ficar ridicularizando ele. Você acha que é certo? Você gostaria que seu pai fizesse isso com você? Você, em vez de tratar direto com ele, você conta para todo mundo os problemas dele, joga na roda para todo mundo se divertir, para falar mal, para criar
Aí depois fala, não, mas eu fiz isso porque eu te amo. Como assim? Então nós, como pai, nós tratamos com o nosso filho. Corrigimos ele em amor, como a Bíblia nos manda. Exortamos, mostramos o caminho do pecado e da graça de Deus. É assim que nós devemos fazer uns com os outros. Isso não é julgar, isso não é condenar. Isso também não é tampar o erro deles. Não é fingir que ninguém tem problema, não é isso. Então, meus irmãos, está claro, e o verso 12 ele diz, um só é legislador, ou seja, não tem dois. Não tem dois legisladores, só tem um. Quem que é? É Deus, meus irmãos. Não sou eu, nem é você. Um só é legislador e juiz. Legislador e juiz. Cria as leis e executa as leis. Interpreta a lei. E tem autoridade sobre a lei. E esse que é legislador e juiz, que é o Senhor, é Ele que tem poder para fazer, salvar e perecer. É Ele quem dá vida, é Ele quem tem direito de condenar, Ele tem direito de absolver. Porque Ele é o governador, Ele é o Senhor de tudo. E aí ele diz no final do verso 12, tu, porém, quem és que julga o próximo? Veja como o Tiago está falando, quem você pensa que é? Se só tem um legislador e um juiz, quem você, tipo assim, se coloca no seu lugar. Seu coração está arrogante, você está soberbo, você acha que você está querendo ocupar o lugar de Deus. Com essa espiritualidade. Se coloca no seu lugar. A Bíblia está colocando, se coloca no seu lugar. Está falando para todos nós, meus irmãos. Quem você pensa que é para ficar julgando, condenando o próximo? Em vez de demonstrar amor, corrigir em amor, exortar em amor, andar junto em amor, levar as cargas uns aos outros, mostrar o pecado para ele em amor, orar com ele. Não, você não quer fazer isso. Você quer condenar, você quer julgar, você quer legislar na vida dele. É isso que Tiago está condenando. A Bíblia diz que nós devemos andar juntos e fazer essas mutualidades, mas nós preferimos tomar o lugar de Deus. Preferimos fazer uma condenação caluniosa. Isaías 33, 22 diz, o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador. Essa é a visão que a Bíblia traz. O Senhor é o nosso juiz, Ele é o nosso legislador. Salvar e destruir, somente Deus tem autoridade para isso, meus irmãos. Ninguém possui autoridade para determinar o destino eterno dos homens. Calvino diz isso. Falar, isso aí não tem jeito, isso aí não presta, isso aí não serve. Isso aí já era. E você vai condenando, maldizendo, jogando mentiras sobre a vida das pessoas. A Bíblia usa outras expressões. Romanos 9, 20. Quem és tu, ó homem, para discutir com Deus? A Bíblia sempre traz essas expressões. Quem é você? Quem és tu? Para nós nos colocarmos no nosso lugar. Porque muitas vezes o pecado da arrogância vai fazendo a gente pensar naquilo que a gente não é. Eu quero ocupar o lugar que eu não sou, eu quero ser alguém que eu não sou, eu quero ter uma autoridade que eu não tenho, por causa do orgulho do meu coração. E a Bíblia sempre usa essas expressões. Quem você pensa que é? Deus falou isso para Jó. Nós lemos isso em Romanos 9, que eu falei aqui. Sempre a Bíblia falou assim, há uma distância infinita entre você e Deus. Não tenta ocupar o lugar de Deus. Fica no seu lugar. Então aqui, meus irmãos, nós somos chamados para amar o próximo, para exortar, para caminhar junto, para levar as cargas uns dos outros, mas não para emitir juízo condenatório, não para falar mal, não para criticar, não para usar a língua para trazer maldição para as pessoas, ofensa para as pessoas, para o corpo de Cristo. E agora Tiago entra no verso 13 ao 17, meus irmãos, que parece que ele está falando agora para um outro grupo de cristãos também, judeus comerciantes, que tinham sido judeus que tinham sido convertidos ao cristianismo e continuavam na prática deles do comércio. Os judeus, nós sabemos que eles gostam do comércio até hoje, e Tiago estava exortando a eles, não tem problema vocês continuarem na prática do comércio, mas agora as coisas mudaram também. A arrogância mudou, a forma de ver as coisas mudou. Vamos ler do verso 13 ao 17, meus irmãos, acompanhem. Atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para tal cidade, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. O que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, devias dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões.
Toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Então, quando a palavra de Deus usa essa expressão atendei agora, geralmente ele está mudando um pouco o foco de público. Parece que Tiago estava exortando um grupo que estava mais caindo no pecado da maledicência, e agora ele está falando, vocês também, que são meus leitores, que foram convertidos ao cristianismo, que vocês que estão mais ligados ao comércio, eu tenho uma palavra para vocês também. Que vocês estão errando nisso. Então, meus irmãos, Tiago está se dirigindo aqui a negociantes judeus que tinham se convertido ao cristianismo. Mas é uma aplicação aplicável a todos nós, tanto da maledicência quanto desse ensinamento agora. Nos versos 11 e 12, nós vimos que Tiago fala do problema da maledicência e do julgamento e tomar lugar de Deus. Nos versos 13 a 16, fala do pecado do orgulho, da soberba, de falar o que não sabe, de falar o que não deve, de expressar um ateísmo prático com a boca. O que é o ateísmo prático? Não, eu creio em Deus. Estou falando. Mas, na verdade, eu vivo como se Deus não existisse, porque eu faço meus planos do jeito que eu quero. O ateísmo prático é aquele que ele fala uma verdade com a boca, mas, na prática, ele age como se Deus não existisse ou não interferisse ou não governasse a vida dele. E, muitas vezes, nós somos ateus práticos, meus irmãos. A gente luta com esse pecado. Quantas vezes nós não caímos no pecado da maledicência, da ofensa, do julgamento condenatório, e também nesse pecado de fazer planos e confiar nos nossos planos. Nós vamos ver o que a palavra de Deus ensina sobre isso. Versos 11 e 12, eles se colocavam no lugar de Deus para julgar e legislar. Do 13 ao 16, eles se colocavam no lugar de Deus para ter o controle da própria vida. Olha só como a arrogância traz isso para nós. 11 e 12, eu me coloco no lugar de Deus para legislar e condenar as pessoas. No 13 ao 16, eu me coloco no lugar de Deus para eu mesmo governar a minha vida. Eu planejei e vai acontecer. O verso 13, meus irmãos, não descreve nenhum pecado em si. Observe. Agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para tal cidade, e lá passaremos um ano e negociaremos e teremos lucros. Onde tem pecado aqui? Não tem. Em si não tem. Pode se tornar um pecado na nossa vida, a questão do lucro. Se eu começar a quebrar princípio de Deus, se isso for uma idolatria no meu coração, pode se tornar. Mas o você viajar a trabalho, planejar e até obter uma expansão dos seus negócios dentro do padrão de Deus, não é pecado. Então, nós vemos que o nosso coração ele é tão corrupto que com as coisas que em si são lícitas, nós tratamos elas como pecado. Nós podemos tornar isso um pecado na nossa vida. E veja só o que a Bíblia diz. A Bíblia sabe que nós que temos que trabalhar, temos responsabilidade, temos deveres. A Bíblia diz que nós podemos fazer planos, projetos. Não é errado isso em si. O que a palavra de Deus reprova aqui, meus irmãos, não está no verso 13, está no verso 14. O verso 13 ele está falando assim, o fato é esse. Vocês estão falando, nós vamos lá amanhã para tal cidade, em si não tem problema, mas olha só como que eles estão tratando. O verso 14 diz, vocês não sabem o que vai acontecer amanhã. Primeira coisa, vocês não sabem nem se vocês vão ter o amanhã. Vocês não sabem. Meus irmãos, se tem uma coisa que ninguém na face da terra, pode ser qual classe social for, ninguém na face da terra tem, é o dia da manhã. Nem o próximo segundo ninguém tem, mas como o Tiago está exortando a questão que eles iam viajar, ninguém no mundo tem o dia de amanhã. Deus não deu para ninguém o dia de amanhã. Como que nós vamos nos gloriar de algo que eu não tenho? Então, o verso 13 descreve coisas que eu e você fazemos. Viagem, trabalho, passeio, negociar, tentar um lucro justo, tentar expandir os negócios, coisas da nossa vida, não tem nada de extraordinário que nós não façamos aqui. Mas Tiago diz, mas vocês não sabem o que vai ter amanhã. Aí ele lança a pergunta, o que é a vossa vida? Porque eles estavam pensando que a vida é essa, a vida é trabalhar, ter lucro, viajar, expandir negócio, a vida é essa. Mas ele fala, o que é a vossa vida? A vida de vocês é isso? Vocês têm o controle da vida de vocês? Será que é isso que a palavra de Deus ensina?
Isso aqui, Tiago está combatendo a autoconfiança, a autossuficiência, a autodeterminação, o autogoverno, alto, tudo que promove o governo sobre o nosso coração, que nós gostamos de usar, né? Eu tenho autogoverno, sou autossuficiente, autossustentável, eu me sustento, eu me basto, eu me governo. Todo esse pecado da centralidade no homem. Provérbios 16:5, meus irmãos, olha o que diz. Provérbios tem vários ensinamentos sobre esse assunto. Provérbios 16:5 diz assim, o 1 também, 1 e o 5, o 1 diz assim, o coração do homem pode fazer planos, pode, mas a resposta certa dos lábios do Senhor vem. E o verso 5, abominável ao Senhor todo arrogante de coração, é evidente que não ficará impune. Ou seja, você pode fazer plano, mas você não pode ser arrogante com o seu plano. Você pode planejar e colocar isso dentro da vontade de Deus. Você não pode ficar arrogante com o plano que você fez. Deus já condenou uma turminha lá em Gênesis 11, na Torre de Babel, que estava com essa ideia de autogoverno. Não, vamos ficar por aqui mesmo, vamos construir uma Torre de Babel, vamos fazer isso. Não vamos fazer o que Deus falou, não. Vamos nos governar, vamos nos autogestão aqui. E nós sabemos que Deus puniu isso, porque Deus não permite isso. As pessoas assim descritas são ateus práticos, meus irmãos, eu falei. Eu vou lá amanhã. Eu vou fazer isso depois da manhã. O ano que vem eu vou fazer isso. Espera lá, e Deus? E o governo de Deus? E a soberania de Deus? Isaías 56:12, os judeus da época também exibiram essa pretensão quanto ao futuro, quando diziam, Isaías 56:12, vinde, diziam eles, trarei vinho e nos encharcaremos de bebida forte. O dia de amanhã será como este, e ainda maior e mais famoso. Dia de amanhã. Quem tem o dia de amanhã, meus irmãos? Tem uma passagem, meus irmãos, que sempre quando eu falo isso vem à minha mente, e ela é muito forte, está lá em Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 12, quando Jesus conta a parábola daquele fazendeiro que colheu muito, foi diligente no serviço dele. E nisso não há pecado nenhum, a Bíblia não condena isso. Ele foi diligente, ele teve uma colheita enorme, e ele encheu os celeiros dele. Aí ele sentou, em vez de dar graças a Deus e falar, Senhor, o Senhor me deu, louvado seja o Senhor, eu quero colocar a minha confiança no Senhor, isso aqui não vale nada, mas graças a Deus eu fui diligente. Não, o que ele fez? O que eu tenho dá para muitos anos. Come e bebe, minha alma, regala-te. E o que o texto diz, verso 20? Louco. O que a Bíblia ia chamar ele de um homem inteligente, ia fazer outdoor dele, ia fazer na mídia. A Bíblia fala, você é um louco, cara. Porque você está achando que o que você tem hoje vai durar muito tempo. A tua vida não vai durar menos do que o que você colheu. A tua vida é mais perecível do que o que você colheu. A semente que você colheu vai durar mais do que a tua vida. Você é louco, você está confiando no quê? Você está confiando em algo que não é confiável, que são os bens materiais, que é qualquer coisa dessa vida. Pode ser bitcoins, ouro, prata, casa, terreno, qualquer coisa. A nossa vida é como uma neblina. E a Bíblia chama ele de louco. O que muita gente está buscando ser igual, a Bíblia chama ele de louco. Seja diligente no seu trabalho, eu devo ser no meu. Façamos planos para sermos coerentes. Sejamos um exemplo no nosso trabalho. Mas sempre com o coração humilde. Senhor, é a tua graça, o Senhor deu, o Senhor toma. Eu não quero ter o coração fixado nessas coisas, eu não quero depender disso. Eu não quero extrair a minha felicidade nisso, eu não quero extrair a minha segurança disso. A Bíblia sempre fala, os salmistas falam, Senhor, Deus é o meu refúgio, Deus é a minha fortaleza, não são os bens. Nós queremos nos agarrar nas coisas, meus irmãos. Como se você estivesse se afundando no navio, em alto mar, sem socorro e querendo salvar alguns objetos com você. Qual a finalidade disso? Vai afundar junto, vai morrer junto, vai perder junto. Então aprendemos aqui que Deus odeia a soberba. E que Deus é Senhor dos nossos negócios também. O Tiago está falando assim, vocês falam que são cristãos, foram convertidos, espera aí, mas na prática vocês estão agindo igual um ímpio, vocês estão agindo igual um ímpio. Eu vou lá, vou negociar, vai acontecer isso. O Tiago não está nem falando assim, cuidado, vai que não dá certo o negócio. Ele não está falando do negócio, ele está falando assim, amanhã vocês não podem nem ter vida. Antes de dar certo o negócio, vocês nem sabem se vocês vão ter um amanhã. O negócio é muito mais embaixo do que a gente imagina. É muito mais profundo. Tiago está falando assim, tudo bem que vocês vão lá amanhã.
Eu até acredito que vocês estão com saúde hoje, mas vai que não dá certo o negócio. Não interessa quem está com saúde e quem não está. Quantas pessoas acordaram nesse mundo, dormiram nesse mundo e acordaram na eternidade, com Deus ou sem Deus? A gente não sabe, meus irmãos. Você vê jornais, você vê notícia, meus irmãos. A vida é como a neblina, só que essa vida é como a neblina. Nós temos uma eternidade. John Piper, num livro dele que chama A Vida é como a Neblina, e ele conta isso, ele fala assim, meus irmãos, esta vida é como a neblina. Ela acaba rápido, mas a nossa alma é imortal, nós temos uma eternidade que nunca vai se acabar. E ele fala assim, cada vez que nascia um filho meu, ele tinha 5 filhos, cada vez que nascia um filho meu, ele falou assim, Deus me deu uma alma que é eterna, que nunca vai morrer. Pode morrer fisicamente, mas vai existir para sempre, para criar um temor diante de Deus. Então, a nossa vida aqui é como a neblina. O Tiago está ensinando. Vocês podem morrer amanhã, hoje, mas a eternidade é sem fim. Quantas vezes, meus irmãos, nós tratamos os nossos negócios como se dependessem de nós, como se nós fôssemos os governantes, os gestores da nossa própria vida. Quantas vezes nós não fazemos planos ignorando a soberania de Deus, a vontade de Deus, não oramos, não consultamos a Deus, não sujeitamos nada a Deus. A gente faz as coisas e fala, se der errado eu consulto a Deus, mas esse não é o critério. Aí no verso 14 ele diz assim, o que é a vossa vida? Vocês sois como a neblina. O que é neblina? A Bíblia traz outras figuras. Provérbios 27:1 diz assim, não te glories do dia de amanhã, porque não sabes o que trará a luz. Provérbios 27:1, não te glories do dia de amanhã, porque você não tem. Então, nós não temos o amanhã, Deus ainda não nos deu, como que nós vamos nos orgulhar disso? E o que é a vida? Meus irmãos, a vida é um dom de Deus. Nós sabemos o que é a vida é um dom de Deus. Deus nos deu a vida para glorificá-lo, para viver para a glória dEle, para constituirmos famílias, para criarmos filhos, para trabalharmos, para sermos sal e luz desse mundo. A vida é um dom de Deus, nós sabemos isso. Mas o que Tiago está falando é assim, o que vocês pensam da durabilidade da vida de vocês? Vocês pensam que vocês são mais do que vocês são? Essa é a condenação de Tiago. Por que vocês fazem planos? Por que vocês vivem como se vocês fossem ser eternos? Como se nada fosse acabar? Como se o que você tem hoje, você vai ter mais amanhã? Ou se amanhã você vai conseguir fazer tudo que você fez hoje? O que vocês estão pensando de Deus? Que mente é essa que esquece de Deus no dia a dia? E essa questão da vida ser passageira, que Tiago fala aqui, ela incomoda, meus irmãos, até os ímpios. Quem já não ouviu uma música que fala todos os dias quando acordo, não tenho mais o tempo que passou. Aí, esse homem que morreu, segundo reportagem de problemas com drogas ou AIDS, mas tenho muito tempo, temos todo o tempo do mundo. Cadê o tempo que ele tinha todo o tempo do mundo? Já morreu também. Isso incomoda os incrédulos, porque o Deus colocou a questão da eternidade no coração do homem. E ele diz, todos os dias quando acordo, eu não tenho mais o tempo que passou. Ah, mas eu tenho muito tempo. Eu tenho muito tempo. Por quê? Porque o ímpio acha que ele governa o coração dele. Ele tem tempo. Outra música secular que eu encontrei diz assim, quando os seus amigos te surpreendem, deixando a vida de repente e não se quer acreditar. Mas essa vida é passageira. É um ímpio falando. Chorar eu sei que é besteira, mas meu amigo não dá para segurar. Está falando de perdas de amigos que se foram rápido. Caio Fernando de Abreu, segundo a Wikipédia, não sabia quem que era, ele foi um jornalista, dramaturgo e escritor brasileiro, vencedor de 3 prêmios Jabuti e vários outros prêmios da literatura e do teatro, e diz assim, não há tempo. Um bicho arisco vive dentro de uma espécie de eternidade, de uma ilusão de eternidade, onde ele pode ficar parado para sempre mastigando o eterno, para não assustá-lo, para tê-lo dentro de seus dedos quando eles finalmente se fecharem, da morte. Você também precisa estar dentro dessa ilusão do eterno. Olha como isso incomoda o coração das pessoas que não temem a Deus. Que profundo, irmão? Não é eterno, um bicho vive dentro. Veja como ele tenta encontrar, porque está cego. Espiritualmente não consegue entender a dimensão do tempo, da graça de Deus, da eternidade.
Agora, em contrapartida, eu que como gosto de músicas cristãs antigas, encontrei uma que eu tenho até em vinil ainda, Josué Rodrigues, 1988, chama Tempo. Ele diz assim: vão-se os anos, olha o contraste de um cristão falando sobre o tempo, vão-se os anos, vão-se as eras, morre a planta, murcha a flor, passa o gozo, foge o riso, mas eterno és tu, Senhor. Tudo passa nessa vida, alegria de sabor, tudo foge como a sombra, tudo foge qual vapor. Tempo que vai passando, vai levando a minha dor, tempo que vem chegando com as alegrias do meu Senhor. Imutável Deus bondoso, vem minha alma abençoar, fortalece para as lutas que terei de enfrentar. Vem aclara a estreita senda que terei de palmilhar. Vem, dirige a minha vida, os meus passos vem guiar. Tempo que vai passando, vai levando a minha dor. Tempo que vem chegando, vem trazendo o meu Senhor. Veja a dimensão do tempo. Ele sabe que o tempo está passando. Ele sabe que o tempo que está passando está trazendo o Senhor dele. E ele pede para ser guiado pelo Senhor. É outra dimensão de tempo, de valor, de eternidade. Salmo 90, 12, o salmista diz: ensina-me a contar os meus dias, para que eu alcance coração sábio. Essa é a dimensão do tempo. Efésios 5, 15 diz para nós aprendermos a remirmos o tempo, porque os dias são maus, aproveitarmos o tempo que Deus nos deu, para vivermos aqui para a eternidade. Então, a diferença do incrédulo e do crente, o incrédulo também sabe que a vida está passando. Ele olha no espelho, ele vê que a vida está passando para ele também. Ele tem perdas na família dele, ele vê pessoas morrendo também. Ele sabe que o tempo está passando, ele sabe que a vida é como uma neblina, ele sabe que é passageiro, mas ele não tem a dimensão de viver para a glória de Deus, ele não tem a dimensão do eterno, ele tenta se enganar dizendo que morreu, acabou. Mas lá no fundo ele sabe que não é morreu, acabou. Só que como ele está espiritualmente cego, Deus ainda não regenerou, ele fica perdido tentando achar uma explicação. Uns fazem piada com relação da morte, da eternidade, outros tentam criar alguma coisa mais bonita, outros tentam jogar isso para o fundo do coração para nem pensar. Mas a Bíblia fala, Isaías 46, Salmo 144, 4, Jó 7, 7, Isaías 2, 22... E eu quero ler só o Salmo 39, 4 e 5 aqui, como que o salmista fala sobre isso. Ele diz, Salmo 39, 4 e 5. Mostra-me, Senhor, o fim da minha vida e os números dos meus dias. É um pedido, para que eu saiba quão frágil eu sou. Olha só, para que eu saiba quão frágil eu sou. É alguém que teme a Deus. Desce aos meus dias o comprimento de um palmo, a duração da minha vida é nada diante de ti. De fato, o homem não passa de um sopro. Mas isso não gera desespero no coração dele. Ele transforma isso em oração. Porque ele sabe que num piscar de olhos o cristão está eternamente com o Senhor. E ele sabe que isso pode acontecer a qualquer momento. Não precisa estar muito idoso, não precisa estar com uma doença terminal. Espiritualmente, para viver, basta estar morto, né? Que a Bíblia diz, nós estávamos mortos, Deus deu vida. E fisicamente, para morrer, basta viver, ao contrário. Eu e você podemos estar bem de saúde, meus irmãos. É Deus quem dirige os nossos passos, é Deus quem governa a nossa vida. Por isso que a mensagem do Evangelho é para hoje. Não nos orgulhemos de nada, de bens, de saúde, de dinheiro, de nada. Nossa segurança está em Deus. Ele diz aqui, vocês não sabem. Aí, no verso 15, ele diz, em vez disso, ou seja, em vez de vocês ficarem planejando a vida, ignorando Deus, planejem a vida sujeitando a Deus. Ele não está condenando planejar a vida. Ele falou, para de planejar a vida. Para de pensar nisso. Ele não fala isso. Olha o que o verso 15 fala. Em vez disso, ele não fala de plano. Em vez disso, vocês deviam dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isso e aquilo. O que Tiago está ensinando? Se o plano de vocês é lícito, se está dentro do que um cristão é permitido fazer, não tem problema. Só que não tenha esse coração arrogante. Falem o seguinte, se o Senhor quiser. Agora, mas eu falo isso. Meus irmãos, muitas vezes eu também falo. Nós falamos, só que muitas vezes é da boca para fora. É como assim, um aliviar a consciência. Se Deus quiser, mas na verdade, nós não estamos consultando a Deus, nós não estamos descansando na vontade de Deus, nós estamos apenas falando. É um jargão assim para vender uma espiritualidade para os outros e até para acalmar a nossa mente. Na verdade, nós precisamos crer nisso aqui. Senhor, realmente, se o Senhor quiser, vai acontecer. E o salmista diz,
Em vez disso, vocês deviam dizer, se o Senhor quiser, ou seja, se Ele permitir. Não é se vocês quiserem, é se Ele quiser, é a vontade dEle que é boa, perfeita e agradável. Então, se o Senhor quiser, olha só, nós não só viveremos. Tiago fala assim, espera aí, esquece um pouco os negócios. Pensa na vida. Não é se o Senhor quiser, eu vou ter lucro. Se o Senhor quiser, eu vou estar vivo. Antes do lucro, eu vou estar vivo. É isso que o Tiago está ensinando. Se o Senhor quiser, eu não só vou viver. Pronto, isso já é um milagre de Deus. Se o Senhor quiser, nós não vamos apenas estar vivos, mas nós também podemos fazer isso e aquilo. Se o Senhor quiser. Se Ele não quiser, não vai acontecer. Não vai acontecer. Para de ficar arrogante. É isso que o Tiago está falando. Para de você achar que você tem um controle. Ou até para de fingir que você é espiritual, falando, se Deus quiser, se Deus quiser. Mas no teu coração Deus sabe se você está crendo nisso ou não, e eu também. Deus sabe. É a vontade do Senhor que sempre prevalece, tanto para dar vida, quanto para nós fazermos isso e aquilo, meus irmãos. Ou aquele teólogo e pastor que a gente sempre gostava, R.C. Sproul, já faleceu também, mas ele sempre falava, ele tinha uma frase que ele falava assim, eu anotei aqui. Ele falava assim, o fato de eu estar acordando ou respirando esta manhã, ou esta noite, ou qualquer momento do dia, eu devo tudo à misericórdia de Deus. Ele não me deve nada, eu devo tudo a Ele. Ele sempre fala, Senhor, o fato de eu estar respirando é graça tua. E nós, muitas vezes, nós já estamos pensando no lucro, nós esquecemos, eu não sei nem se eu vou estar vivo, não sei nem se vai acontecer nada. Mas planeje, Senhor, eu queria planejar isso, eu queria que isso acontecesse, eu acho que, Senhor, mas primeira coisa, Senhor, isso é honesto diante do Senhor? É lícito diante do Senhor um cristão desejar isso? Isso vai me afastar do Senhor ou vai me aproximar do Senhor? Isso está roubando o meu tempo, está roubando o meu afeto pelo Senhor? Isso vai me afastar da igreja, se aumentar meus negócios vai me afastar da igreja? Senhor, consulte a Deus, não fala, Senhor, tomara que dê certo. Senhor, isso aqui vai me afastar do Senhor? Isso aqui vai me trazer mais preocupação para que eu não tenha tempo de ler a Tua Palavra? Senhor, mas eu preciso planejar, eu quero expandir meus negócios, mas me dê sabedoria, me dê equilíbrio. E faça eu crer que é o Senhor que vai governar a minha vida, porque é o Senhor que governa mesmo. Eu só quero descansar nisso, eu quero ficar parando de querer brigar com o Senhor. Augusto Nicodemos diz que essa expressão, meus irmãos, se Deus quiser, no latim é Deo volente, que falar. Eles usam essa expressão dever. Augusto Nicodemos diz assim, o meu sogro, o sogro dele, né? Pastor Francisco Leonardo, meu pai conheceu esse homem, disse que era um homem extremamente piedoso, ainda à época ele está vivo, alguém extremamente piedoso, um homem de Deus. Meu pai sempre falava com muito carinho por ele. Nicodemos falou assim, meu sogro, pastor Francisco Leonardo, ensinou-me desde cedo na vida cristã a fazer desta declaração uma atitude de vida. Ao escrever em suas cartas e bilhetes, após cada vez que falava dos seus planos, as iniciais D.V, que eu sabia que significava Deo volente, ou seja, se Deus quiser. Ele cria nisso. E se não acontecer? Graças a Deus. Ah, mas eu queria. Mas Deus não quis. Alguns textos bíblicos para nós nos ajudarmos aqui. 2 Samuel 15, 25. Ao ser expulso de Jerusalém, Davi declarou ao seu fiel amigo Zadok, torna a levar a arca de Deus à cidade. Se eu achar graça aos olhos do Senhor, Ele me fará voltar para lá e me deixará ver assim a arca da sua habitação. Se eu achar graça aos olhos do Senhor, ou seja, se Deus permitir, Deo volente. Atos 18, 21. Quando Paulo planejava suas viagens e visitas, sempre cuidava em deixar claro que elas dependiam do querer do Senhor. Lemos lá, se Deus quiser, voltarei para vós outros. O apóstolo Paulo falando. 1 Coríntios 4, 19. Irei visitar-vos, se o Senhor quiser. Romanos 15, 32. A fim de que ao visitar-vos, pela vontade de Deus, chegue à vossa presença com alegria e possa recriar-me convosco. 1 Coríntios 16, 7. Espero permanecer convosco algum tempo, se o Senhor permitir. Hebreus 6, 3. Isso faremos, vírgula, se o Senhor permitir. Não ponto final, vírgula, se o Senhor permitir. Provérbios 19, 21. Muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor permanecerá. Então aqui, meus irmãos, nós aprendemos que é Deus quem dá vida, nós não devemos gloriar-nos de nada.
façamos os planos lícitos diante de Deus, mas sempre falar, Senhor, isso se o Senhor quiser, e eu quero descansar realmente nisso. Não quero só falar, não. Eu quero ter um coração tranquilo, porque isso aqui me livra de ansiedade, de temor, de medos, de preocupações, ficar ocupados previamente. Senhor, está planejado, o Senhor me deu raciocínio, inteligência, sabedoria, e está de acordo com a Tua palavra, som do meu coração, as motivações, mas eu quero descansar no Senhor. Quero confiar no Senhor. E, meus irmãos, o 16 diz assim, agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões, toda jactância semelhante a essa é maligna. O que nós aprendemos aqui? Qualquer pretensão que seja, ela pode ser magnífica aos olhos dos homens. Alguém pode olhar para você e falar assim, nossa, mas que pretensão que você tem, viajar, ficar 1 ano lá, ter lucro, nossa, eu queria estar no teu lugar. Você é um empreendedor nato. Se você ignora Deus, é uma arrogante pretensão. O mundo pode estar falando assim, cara, você é muito inteligente, você é muito sábio, eu queria ter uma visão negocial igual você. Se você está ignorando Deus, Deus está falando, isso é uma arrogante pretensão diante de Deus. Não interessa o tamanho que ela é, pode ser pequena ou grande. Ela é arrogante, por quê? Porque você está se colocando no lugar de Deus. Você está fazendo como se dependesse de você. Aí, quando o negócio estourar, Senhor, abençoa. Abençoa o quê? O que você me ignorou lá atrás? Então, agora eu vou ter que discipliná-lo, para você aprender a colocar diante de mim os seus desejos, a submeter-se a mim. E ele termina, portanto, aquele que sabe fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Ué, o que tem a ver isso aqui? Se você sabe que Deus governa a sua vida, mas você vive de outra forma, você está pecando, porque você não crê nisso. Se você sabe que você deve parar de falar mal dos outros e não para, você está pecando. Se você sabe que você tem que procurar agir de acordo com a palavra de Deus e não está agindo, você sabe, tudo bem, mas você não está praticando, você está pecando, pecado de omissão. Você sabe na cabeça, mas não está praticando. Você sabe o que você tem que fazer diante de Deus, só que você não está fazendo. Você sabe que Deus governa a sua vida, você sabe que você tem que parar de falar mal dos outros, você sabe que você tem que fazer um monte de coisa. A gente sabe muita coisa, irmãos. Nós lemos, nós somos ensinados aqui, nós lemos a nossa Bíblia, nós caminhamos com o Senhor, nós temos o Espírito de Deus. Não adianta só saber. João 13,17 diz, bem-aventurado é todo aquele que pratica a verdade, não só o que sabe. O pecado referido por Tiago aqui é o de omissão. Os negociantes das igrejas cristãs, da dispersão que tinham fugido, estavam pecando em não fazer aquilo que eles sabiam que tinham que fazer. Eles estavam vivendo como se Deus não existisse, mas eles sabiam que Deus existia. Como que está a sua vida, meu irmão? Você já é um cristão? Você entende o que o texto está falando? Você já foi feito nova criatura? Você confia em Deus? Você sabe que Deus é um Deus governador, soberano, providente, amoroso, que governa todas as coisas? Ou você está tentando viver a vida do seu jeito, fazer os planos do seu jeito, governar? Você se autogoverna. Você já teve o coração regenerado pela graça de Deus? Você está debaixo da palavra de Deus, da vontade de Deus? Se não está, clame a Deus para que Deus regenere a sua vida e tire você desse pecado de estar centrado em você mesmo, achando que você se basta, você se governa. Se você já é cristão, como que nós estamos vivendo como cristãos? Como ateus práticos, muitas vezes? Ignorando a Deus, não consultando a Deus, apenas falando, se Deus quiser. Como que você e eu temos usado a nossa língua para destruir as pessoas, para sangrar o corpo de Cristo? Ou nós temos procurado ser bênçãos? A Bíblia diz em Efésios 4, de 25 lá até 32, para nós usarmos a nossa língua para o bem, para edificarmos uns outros, sem gritaria, sem ofensa. Antes, sejamos pacificadores, falemos a palavra de Deus, exortemos uns aos outros em amor. Você se coloca como juiz diante da situação só porque alguém não concorda com você ou porque alguém tem algum outro costume que não é contra a palavra, mas é contra o seu jeito. Então você fere as pessoas, você se coloca como juiz e governa e critica no sentido condenatório, ou você tem procurado ajudar em amor, exortar em amor e ser também ajudado? Que espaço Deus ocupa nos seus planos e na sua vida? Você consulta a palavra de Deus diariamente? Você se submete à palavra de Deus nas suas decisões, da sua empresa, do seu negócio, da sua família? Você procura ter sabedoria de Deus, que Tiago fala no capítulo 1, verso 5. Peça sabedoria a Deus. Ou você quer andar de acordo com a sua sabedoria e eu também?
Você tem noção que a sua vida é breve? Breve que eu digo não é 90 anos, 100 anos, é breve assim, pode ser hoje, pode ser amanhã. No mais extenso que Deus permitir, ela já é breve. Agora, ela pode ser mais breve do que a gente pensa. E como que nós estamos vivendo diante do Senhor? Nós estamos vivendo como se dependesse de nós? Se você ler obituário, você vai ver que ali tem gente de todas as idades. Morreu com tantos anos, não é só de idade, meus irmãos. Eu já fiz isso muitas vezes. Quando você era mais novo, você pensa alguma coisa, na época tinha jornal impresso, né? Você ia lá no obituário, falei, gente, a data. Quando eu vou, às vezes, em algum sepultamento, eu procuro passar lá e ver, olha, isso aqui morreu cedo, cara. Ele não estava esperando, ninguém estava esperando, né? Mas levou cedo. Senhor, olha aqui quantas pessoas que tinham planos na vida. Você sabe de muita coisa que você tem que fazer e eu também. A questão é, nós estamos procurando fazer diante de Deus, estamos pedindo graça para fazer ou estamos contentes porque já sabemos? Se não temos praticado, estamos em pecado. Que Deus nos ajude, nos governe a nossa vida e nos dê arrependimento, meus irmãos. Vamos orar. Senhor, que essa verdade da Tua palavra tão profunda e que poderíamos ter falado mais, porque ela é inesgotável, Senhor, mas isso já é suficiente para nós nos colocarmos diante do Senhor humilhados e que o Senhor tenha misericórdia de nós e trabalhe e regenere vidas que não Te conhecem e nos traga arrependimento, nós que temos vivido de forma contrária ao Senhor. Em nome de Jesus, amém.